Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar sobre a luta dos metalúrgicos de Osasco, esse sindicato parceiro do Secor, que luta em conjunto aqui na nossa região para melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Vamos falar sobre o sindicato, nós contamos aqui com a presença do secretário-geral Gilberto Almazan, o popular Ratinho, como é conhecido aí no meio sindical, né, Ratinho? Isso. Bom dia, obrigado aí pela sua presença, por reservar um espacinho na sua agenda para vir falar aqui com os comerciários e todos os trabalhadores que estão nos assistindo no TV Secor, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. E junto conosco também o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Bom dia. Tudo bem, companheiro Jeff, tudo bem, companheiro Gilberto Almazan. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Bom dia, comerciário e comerciária. E dizer que hoje me parece que estão prestando mais uma homenagem ao companheiro Jurandir, né? Ali na Casa do Empreendedor. É uma pessoa muito boa, né? Ainda bem que o pessoal não lembra em vida, mas lembra na morte, né? Ah, mas de qualquer maneira... Ela sempre foi parceiro aí. Não, justamente, foi parceiro da gente, do metalúrgico, de todo mundo aí. É uma homenagem bem-vinda, né? Porque os familiares entendem que o pai foi uma pessoa que realmente valorizou Osasco, né? E agora o pessoal está tentando, de uma certa forma, valorizar, mesmo que ele tenha morrido, mas a família vê que ele era um cara que tinha prestígio, né? Jurandir Paes, que foi presidente aí do sindicato patronal, né? Justamente. Do comércio e varejista de Osasco e região. E embora estivesse do outro lado na mesa de negociações, sempre foi um presidente muito leal nas discussões. Foi um parceiro, né? Ele não tinha muito problema. Realista, ele sempre soube ouvir direitinho a categoria e o sindicato, no sentido de chegar num denominador comum aí para o bem comum, né, Arruda? Verdade. Mas vamos falar agora, então, aqui um pouquinho da trajetória do Gilberto, antes da gente entrar nos temas aí da categoria. Vou falar um pouquinho da tua trajetória no sindicato, Gilberto. Como é que você chegou aos metalúrgicos e transformou-se aí em secretário-geral? Como é que foi esse teu caminho? Eu trabalho numa empresa, sou funcionário da Mecânico Fabril, ela veio de São Paulo. A gente já atuava lá como delegado sindical em São Paulo, vim para cá e a gente continuou participando aqui das lutas do sindicato aqui. Na época o companheiro Magrão era presidente do sindicato. E a gente foi acompanhando, também fez parte de organização no local de trabalho, aqui em Osasco, e depois viemos participar da diretoria. E aí o trabalho do dia a dia que nos levou a isso. Você passou por aquela CIPA, aquela coisa toda de... Sim, fui cipeiro na Mecânico Fabril mais de uma vez, delegado sindical e depois dirigente sindical. Como é que está a situação da Mecânico Fabril hoje aqui na cidade? Ela tá muito ruim. Ela tinha um prédio ali em Presidente Altino, que hoje lá é o Livre Comércio, né? O Mercado Livre, desculpa. Mercado Livre. E ela perdeu para um banco ali. Então, ficou endividada, acabou perdendo para um banco. Aquele prédio foi para leilão e acabou indo para um terceiro proprietário. E ela está lá no prédio da antiga Cobrasma. Então ali tem um condomínio de empresas e ela tem alugou um galpão para lá. E ela hoje está lá naquele condomínio. Mas chegou a ter mais de 2.000 trabalhadores e hoje deve ter uns 30 trabalhadores. Pois é, isso é uma coisa bastante visível na cidade de Osasco. Aliás, não só na cidade de Osasco, mas é um fenômeno daqui, da região metropolitana, e a gente percebe que é um fenômeno do estado de São Paulo, né? Esse processo de desindustrialização, de saída das indústrias. A gente vem nesse processo desde o final da década de 70, que é um processo de desindustrialização. E aí você coloca o mercado fechado, a questão do câmbio, a questão de produtividade, quer dizer, você coloca uma série de fatores aí que acabou levando à desindustrialização. Agora a gente está vendo a Ford também dizendo que vai fechar a fábrica no ano de 2019 embora. Então,
é um processo de desindustrialização de longo prazo, que vem de muito tempo, né? Desde o final da década de 70, início da década de 80. Infelizmente, a gente não teve nenhuma política industrial para o país, né, nesses anos todos. Tivemos um ensaio no governo Lula, né, com a questão da energia, de óleo e gás. Então, a gente teve um princípio de uma política havia um programa, né, um programa constituído para atrair e manter as indústrias aqui, né? Isso, muito fragilizado, porque depois, com uma mudança de governo, você se perde em tudo isso. Não foi uma política mais fortalecida através de legislação, foi uma política de governo, não foi uma política de Estado, né? Infelizmente, não foi transformado em legislação pelo Congresso, né, numa coisa mais ampla. É importante você ter uma política de Estado, né, onde você tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, que todos eles estão em conjunto ali para... Todos eles estão imbuídos do mesmo princípio. Não foi o caso, né, mas a gente teve uma melhoria muito grande naquele momento da indústria, mas depois se perdeu e continua ainda o processo de desindustrialização. Eu lembro que, assim, sobretudo durante o governo Lula, houve uma série de iniciativas dos metalúrgicos de Osasco, metalúrgicos de outras regiões, inclusive, para tentar fomentar um mercado, por exemplo, de transporte ferroviário, que é um mercado gigantesco, que movimenta uma quantidade de empregos muito grande, tem um mercado satélite aí que dá emprego para muitas pessoas de forma secundária, mas isso também não caminhou, né? Se pensava em crescer bastante a indústria ferroviária. Há uma necessidade, se discutiu um pouquinho agora com a greve dos caminhoneiros, mas não tem uma discussão mais profunda disso, de como que deve ser o transporte no país. O lobby da indústria automobilística é muito forte no país, eles a todo momento ameaçam, visto agora a GM e a Ford, mas isso sempre aconteceu, e em detrimento de outros modelos de transporte, ferroviário, naval, fluvial, quer dizer, você tem muito pouco isso. Para você ter uma ideia, hoje não se tem uma indústria, por exemplo, que faça trilho de trem. Se você quiser comprar trilho de trem, você tem que importar da China. Não tem uma empresa aqui no Brasil que produza isso. Não consegue produzir porque não tem escala, né? Então, você precisa ter o mínimo de escala de produção, uma quantidade mínima. Complexa, né? Né? Então, mas era importante a gente ter uma cadeia produtiva que pudesse gerar mais emprego nesse setor que é extremamente importante para o país. Mas pegando esse gancho para a gente discutir aí o resultado das eleições de 2018, é curioso porque logo assim, no primeiro momento de governo a gente já tem o anúncio, e aí não é uma ameaça, já foi um anúncio de saída mesmo da Ford, né? Agora está discutindo como é que fica a situação dos trabalhadores. Mas no geral do empresariado era isso, ganha Bolsonaro, volta o investimento, voltam os empregos, cadê? Onde é que foi parar esse discurso? Infelizmente a gente não teve debate nessas eleições, né? Então os debates importantes de você dizer, olha, o que se faz com a política econômica, quais são os meios de transporte, qual que vai ser o modelo de logística do país, como é que vai ter infraestrutura, como é que a gente vai pensar o país economicamente, estruturalmente, esse debate não existiu. Se debatia muito a questão mais moral, né? Se um era mais... A favor da política de gênero, se discutiu uma questão moral, mas não se discutiu as coisas mais importantes para a vida das pessoas. E curioso, na discussão moral a partir de memes de Facebook também, né? Nada assim, muito aprofundado para você, de fato, né, entender o real tema da discussão. Mas a partir de boatos de Facebook que foi a discussão, né? Uma eleição antes, houve um debate muito intenso da questão do aborto, quem era a favor e quem era contra o aborto.
Então você tinha um lado que falava que era a favor, o outro lado era contra, e não se falava em fake news, mas muita mentira. Muita mentira, botaria, né? Boatos e tal. E esse é a favor, aquele também, o outro não é. E assim, acabou a eleição, ninguém mais falou em aborto, né? Porque isso é uma questão que tem que passar pelo Congresso, está na Constituição, isso deveria já estar resolvido aqui no país, como que é o aborto. E agora, nessas eleições, a mesma discussão. Quer dizer, você parte para uma discussão moral, que acabou a eleição, ninguém mais discute. Mas a questão do emprego, da previdência, da saúde, do transporte, da segurança pública, ainda continua. Mas esse debate anterior não houve. Agora, como é que você está enxergando, Gilberto, a relação de forças no Congresso? A gente, na eleição passada, né, Ruda frisou isso muito aqui e lamentou que a última legislatura, né, do Congresso Nacional, não essa agora eleita em 2018, mas a anterior, era uma das mais conservadoras desde 1964. E isso tinha reduzido, né, a presença da representação dos trabalhadores no Congresso Nacional, e isso teria impactos profundos na vida dos trabalhadores. Se a gente achava que já estava complicado, não podia piorar, aí veio a eleição de 2018, essa relação de força diminuiu ainda mais, a presença de trabalhadores no Congresso Nacional, e aí assim, vamos resgatar um pouco a discussão lá atrás do movimento sindical, né? Em algum momento no passado o movimento sindical achou que não devia se misturar com política, os trabalhadores defendiam isso, que não devia se misturar com política, que política era para políticos, e assim, enquanto isso o empresariado foi aumentando seus tentáculos, né, no Congresso Nacional, no Senado, em outras esferas do Poder Legislativo, e foi criando leis que depois, mais tarde, iam dificultar a vida dos trabalhadores. Essa visão voltou agora, afastando o sindicato das posições no Congresso, no Senado, e a gente vai vendo o resultado disso. Como é que você avalia essa relação de forças hoje lá no Congresso? Está muito desigual, né? Está muito desigual. Quer dizer, hoje você tem algumas bancadas lá que discutem temas e discutem projetos só em benefício de alguns grupos. Então você tem a bancada lá dos bancos, né, do sistema financeiro, que estão forçando a barra para ter a discussão da Previdência, porque vai beneficiar um grupo, que é esse grupo financeiro. Ele já tem pouco lucro, né? 30 e tantos bilhões anunciados por um único banco, né? Tem pouco lucro. Então, você tem isso, você tem lá do agronegócio, a bancada que agora liberou os agrotóxicos de uma forma absurda, quer dizer, provavelmente a gente vai ter uma epidemia de câncer em função do uso desses agrotóxicos. Você tem alguns países que não querem mais importar produto brasileiro pela quantidade de veneno que tem nesses produtos agrícolas. Que é um tremendo tiro no pé, né? Porque o Brasil vinha crescendo em importância como exportador de alimentos e tudo mais, e de repente dá um tiro no pé. A gente pode ter um problema sério de exportação por causa disso. Mas uma bancada lá que liberou. Você tem outras bancadas, a da Bala, que está discutindo agora a liberação de armas, né? Já liberou a posse. Agora pode a posse. Agora querem discutir o porte, né? O porte de armas, as pessoas saírem armadas na rua. Quer dizer, você tem bancadas que vão discutindo questões próprias deles, mas não discute a questão do trabalho. Como os trabalhadores não conseguiram avançar, uma das medidas que tomaram agora, muito recente, foi o fim do Ministério do Trabalho. Então, você acaba com a discussão do trabalho no Legislativo, no Executivo, porque você não tem mais o Ministério, não tem quem alavanque essa discussão no governo, né? Então, você perde isso de forma muito clara. Né? Então, assim, o discurso é de que ele foi incorporado por outras pastas, o trabalho não deixa de ser realizado, mas assim, não é tão simples assim. Não, perde totalmente financiamento, perde estrutura, perde totalmente a relevância. De trabalho, perde relevância, né? Deixa de ser discutido na ordem do dia ali
na estrutura do Ministério, e já era uma pasta que, desde o início do governo Temer, vinha sucateada. Aliás, desde o final do governo Dilma já vinha sendo sucateada, já vinha com problemas, né? E os trabalhadores muitas vezes não pensam nisso, mas na ponta o efeito disso é que não tem fiscalização para controlar as más empresas, e elas não são poucas, né? Para controlar os problemas que eles estão enfrentando no dia a dia, para fazer fiscalização quando tem atraso de pagamento, quando tem problemas no ambiente de trabalho que provoca acidente, que provoca doenças, vira uma terra de ninguém, né? O Ministério do Trabalho já teve uma relevância bem maior, que aí você discutia, por exemplo, qualificação profissional. Quer dizer, hoje você tem uma discussão muito forte no país da indústria 4.0, novas tecnologias, isso pode desempregar muita gente, e você precisa fazer essa discussão no país. Quer dizer, como que a gente vai qualificar os jovens que hoje estão entrando no mercado de trabalho para esse novo trabalho que vem pela frente? Porque quando você para discutir isso, você não tem com quem discutir no governo, né? Porque você acaba com o Ministério do Trabalho e divide em várias pastas, e aí com quem ficou essa pasta? E normalmente essas discussões são intersetoriais. Não é com um único setor que você discute. Qualificação profissional, você tem que pensar mercado de trabalho, você tem que pensar educação, você tem que pensar várias questões para você achar um rumo de como fazer. Quando você estava centralizado numa pasta, questão do trabalho, facilitava você fazer essa discussão intersetorial. Quando você pega a pasta do trabalho e divide em vários locais, você tem uma dificuldade maior de pensar o tema, porque cada um vai pensar um pedacinho e ninguém pensa o conjunto, né? Ninguém pensa o trabalho como um tema mesmo, né? Vai pensar coisas isoladas. Um pode pensar educação, outro pode pensar saúde, segurança, outro salário. Cada um vai pensando um pedaço, mas ninguém pensa o trabalhador como um ser, como uma pessoa. E aglutina a discussão num ambiente só, fala, vamos trazer todas as pastas aqui para organizar essa coisa toda, né? Vira uma bagunça, né? Isso é a crítica que a gente faz com o final do Ministério do Trabalho. Ah, certo. Agora, além do Ministério do Trabalho, e depois da reforma da legislação trabalhista, agora a gente volta a uma discussão que a gente tinha conseguido segurar lá atrás, o movimento sindical tinha conseguido represar, né, mostrando para a população o perigo que ela representava, fazendo a população ir para cima da classe política, que é a reforma da Previdência. Mas agora, de novo, estamos lidando aí com o tema, e dessa vez ainda com uma proposta ainda pior, Ratinho. A princípio, pelo que a gente já conseguiu ver, estudar, tem mais gente debruçada sobre isso, o Diese, debruçado sobre pensar o que é essa reforma, mas a princípio ela é pior do que a proposta que o Temer tinha feito, né? Principalmente para quem entra no mercado de trabalho, porque além da idade, além dessas questões todas, você tem agora o fim da solidariedade entre os trabalhadores. Quer dizer, cada um vai ter a sua, como se fosse uma caderneta de poupança, né, que vai capitalizando a sua própria aposentadoria. Que é o que os bancos estão interessados, né, que é a parte da previdência privada aí, o grande interesse dos banqueiros é esse agora. Isso, é pegar esse mercado. Hoje a previdência social, ela tem um orçamento maior do que a Argentina, por exemplo, né? Então é um orçamento assim, muito grande, gigante. E todo mundo fica de olho querendo pegar esse filão e levar para a iniciativa privada, porque aí administra esses valores e os lucros podem aumentar de forma substancial. Uma taxa administrativa hoje gira em torno de 10% de qualquer aposentadoria. Então, se pegam esses 10% de todo esse orçamento, são bilhões de reais. O governo agora, recentemente, apesar de dizer que a Previdência está quebrada, eles retiraram 600 bilhões
de reais do orçamento da Previdência para colocar em outras pastas. Bom, se está quebrado, por que tira dinheiro de lá? Deveria deixar lá, né? Retirar, eu não estou falando 60, nem 6 bilhões, eu estou falando 600 bilhões. Né? Então é muito dinheiro. Que é a meta de economia anual. O ministro da Economia do Bolsonaro, né, o Paulo Guedes, está dizendo em economizar 20 trilhões aí, 10 trilhões ao longo de 20 anos, 600 bilhões em um ano já é a meta de um ano. Né? Isso, que foi retirado. Então, assim, a gente está vendo um governo que quer destruir a Previdência, que é uma prática que outros governos já fizeram. Quer dizer, você destrói o serviço público para depois dizer que ele não serve, não presta, está quebrado, e aí você entrega para um outro administrar. É horrível, porque o que a gente está vendo na Vale é um processo de você ter um bem público, entregar para a iniciativa privada, que vai pensar só no lucro e matou aí mais de 300 pessoas agora em Brumadinho. É um assassinato terrível, que é consequência dessa privatização. A venda da Embraer não é muito diferente, quer dizer, você entrega para a iniciativa privada, depois ela é vendida e todo o know-how, toda a tecnologia, tudo você transporta para alguém de fora. As empresas que estão para ser vendidas aqui no Brasil, muitas delas, quem quer comprar são estatais estrangeiras. Bom, se não serve para a gente... Por que serviria a estatal estrangeira? Se não serve para a gente, por que serve para uma estatal francesa, estatal chinesa, americana não, mas a espanhola. Né? Então você tem estatais no mundo inteiro querendo comprar as estatais aqui brasileiras e a gente está dizendo que está privatizando. Na verdade, estamos vendendo para um outro país um bem que é nosso, né? Esse lucro poderia ficar aqui dentro, né? Esses investimentos e tal poderiam ficar aqui, e a gente vê indo para fora, que é um absurdo. E Previdência não é muito diferente, né? É um bem público que está sendo entregue aí para os bancos para aumentar os lucros deles e quando fala em economizar dinheiro, alguns trilhões de reais, quando eles falam em economizar, é economizar com quem? É retirando a população para passar para alguém, né? Uma parte disso, muito forte, vai para os bancos. É economizar com a população para passar para o banco. É uma transferência de renda. O Brasil já é um dos piores países em concentração de renda. Fazendo isso, vai piorar muito essa relação. E algumas informações desencontradas que a gente vê circulando aí, sobretudo nas redes sociais, eu vi esse final de semana, é um absurdo, a turma passando um meme, uma informação de que a Dilma tinha defendido que as pessoas se aposentassem com 95 anos, né? Só que a falta de compreensão do que era aquele fator previdenciário, que também foi um meio termo negociado pelo movimento sindical, e ia ser pior, mas o movimento sindical tem um papel importante em conseguir, né, negociar e fixar o fator previdenciário naquele momento, mas a gente está trabalhando numa nuvem de falsas informações aí. Essa coisa do déficit da Previdência mesmo é um deles. Você acaba de falar 600 bilhões retirados aí através da DRU, desvinculação dos recursos da União, né? Retirados da Previdência e aí insiste-se nessa tecla de que ela é deficitária. Nós tivemos um estudo muito sério do DIESE, que são economia. DIESE é um departamento intersindical de estudos socioeconômicos, que estão todas as centrais sindicais lá, e as centrais é que bancam o DIESE. Eles fizeram um estudo muito sério, comprovando que não há déficit. Várias universidades também já comprovaram que não há déficit, que estudaram o tema. E agora, recentemente, o Paulo Paim encabeçou lá uma CPI. Uma CPI do Senado, né? Do Senado, para discutir a questão da Previdência. Essa CPI também comprovou que não há déficit. Porque há uma confusão na hora de se fazer os cálculos, né?
Então, a Constituição de 88, ela determinou vários impostos para cobrir esse déficit, né? Então, por exemplo, quando a gente, aí o telespectador, quando ele paga a conta de água ou conta de luz, vem lá o CONFINS. Aquilo vai para a Previdência Social. Então, quando a gente fala assim, o trabalhador paga 11%. Na verdade, em média, um trabalhador paga 18% de Previdência. E as empresas pagam 20% de Previdência Social. E você vai ter outros impostos tal, que complementam tudo isso. Então, na Constituição de 88, tudo aquilo que é gasto pela Previdência tem previsão de como arrecadar, né? Então, não há déficit na Previdência. O que a gente vê, se você junta tudo, que é a Previdência, saúde e mais assistência social. Então, a saúde é que dá atendimento através do SUS, a Previdência é que paga o benefício e a assistência social é que paga benefício que de quem não contribuiu, por exemplo, Bolsa Família, BPC e outros benefícios que são pagos aos trabalhadores. Tudo isso está previsto em forma de arrecadação. Se falta recurso, é muito porque uma parte da sociedade não quer contribuir, só nega imposto. Sim, tem os grandes sonegadores. E aí você vai ter os grandes sonegadores. E essas pessoas não pagando vão quebrando o sistema. É importante discutir como se cobra, né? Você tem grandes empresas que estão devendo há muito tempo e continuam, inclusive, trabalhando para o governo. Quer dizer, como é que você faz, qual que é a proposta desse governo para reduzir o déficit via acabar com a sonegação? Qual que é a proposta muito clara desse governo? Não tem. Não tem. Não tem nenhuma proposta. E toda essa discussão da Previdência, ninguém falou, né, Arruda? Ninguém tocou no assunto devedores da Previdência Social, grandes devedores da Previdência Social. Até agora a gente não viu. Eles não falam mesmo, né? Porque alguns deles são os devedores também, né? E, de repente, quando fala, que nem se falar que o desemprego e essa demanda de cortar direito do trabalhador, o que é? Os grandes latifundiários, os grandes supermercadistas, os grandes empresários são eles, né? Quer dizer, enquanto eles puderem tirar do trabalhador para que eles realmente não sejam prejudicados para pagar mais para o trabalhador, eles vão fazer. Porque os grandes donos de bancos são os políticos, né? São os grandes empresários. E quando fala assim, Ratinho, de fazer a sua capitalização, o cara vai fazer com que se ele não tem dinheiro para fazer? Ele vai capitalizar o quê? Infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Só fazer um comentário, esse modelo foi tentado no Chile, que já está voltando atrás, foi tentado no México, que não deu certo, né? Mas infelizmente, Ratinho, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria agradecer aqui a tua participação, a tua presença. Arruda, obrigado pela participação também. E você já sabe, não fique sócio. Confira no site do sindicato, www.secor.org.br. Os benefícios e vantagens serão associados. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá.